Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 1º de agosto. Estamos iniciando o mês vocacional. Hoje é também o 18º domingo do tempo comum. A igreja celebra hoje a vocação para o sacerdócio, a vocação presbiteral. É bem verdade que no dia 4 de agosto é o dia de São João Maria Vianney, mas nesse primeiro domingo do mês de agosto nós comemoramos o Dia do Padre. Quero então pedir a todos vocês orações pela santificação de todos os sacerdotes, presbíteros e bispos. O texto do Evangelho de hoje é de João 6, de 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês podem acompanhar também a primeira leitura e o Salmo. E se vocês tomarem a primeira leitura, o Salmo responsorial e o texto do Santo Evangelho, a temática está em plena consonância. O refrão do Salmo diz: o Senhor deu a comer o pão do céu. Aqui está o verdadeiro sentido da liturgia de hoje. O texto da carta de São Paulo aos Efésios vai noutra linha, mas está também em plena sintonia com o Evangelho, especialmente quando a multidão pergunta a Jesus sobre a obra. E Jesus responde dizendo que a obra é a fé, é que acrediteis naquele que o Pai enviou. Vamos então aprofundar estas temáticas partindo da primeira leitura. O famoso texto de Êxodo 16 parte de um problema concreto. Qual é o problema concreto? A fome. Às vezes o problema é a sede, às vezes o problema é a guerra, às vezes o problema é ou são as serpentes venenosas. Então, na travessia do deserto, muitas vezes o povo hebreu viveu problemas muito concretos e por isso mesmo murmurou. A murmuração de hoje do texto da primeira leitura é por causa da fome.
E este povo, porque murmura contra Moisés, murmura contra Deus, é como se tivesse saudade da escravidão lá do Egito. No fundo, o que está em jogo é o medo da liberdade. Deus então lhe diz: eu farei chover pão do céu. E aí aparece o maná. O maná era uma espécie de resina, o produto de um arbusto lá do deserto do Sinai. Só que este maná que aparece é pão de penúria, é um pão provisório. Um dia o povo entrará na terra da promessa e poderá trabalhar, plantar a terra, colher e produzir pão vivo, pão bom. Portanto, o maná, mesmo saciando a fome do povo, é pão de penúria. Mas Deus dá uma determinação muito clara: esse maná não se pode acumular, senão, se ficar para o dia seguinte, estraga. É uma porção para cada dia. É o pão da provisoriedade. Um dia haverá o pão verdadeiro de trigo ou cevada, fruto da terra de Canaã, onde o povo entrará e lá poderá produzir e trabalhar com dignidade. Daqui a pouco, no texto do Santo Evangelho, Jesus vai mais adiante. Não simplesmente o maná é o pão provisório, porque um dia haverá um pão material mais definitivo de cevada ou de trigo quando o povo entrar na terra. O maná é plenamente pão provisório, porque ele, Jesus, é o verdadeiro pão do céu. Deus então dá ao povo no deserto a possibilidade de comer carne das codornizes e de comer pão, aquela coisa miúda. A palavra maná, na verdade, vem de manu, significa o que é isso. Isto é o pão que o Senhor deu ao povo hebreu na travessia do deserto como alimento. É bonito também perceber na tradição bíblica, na tradição espiritual de Israel, o significado do maná. Primeiro, o maná tem um significado de provação. Na hora da provação, na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora da fome, na hora da sede, Deus não abandonou o seu povo. Portanto, o maná revela a providência de Deus. Na provação, Deus está presente e atua, sendo providência. Na tradição espiritual de Israel, muitas vezes o maná foi interpretado como sendo a palavra de Deus. O pão que veio do céu é a palavra de Deus que alimenta o coração do seu povo. Muitas vezes, na tradição espiritual de Israel, o maná foi interpretado como sendo o amor generoso de Deus. E, finalmente, o maná foi interpretado como sendo o pão messiânico e até o pão escatológico. Portanto, o maná revela providência, cuidado, amor, palavra de Deus. E para nós cristãos, o maná é prefiguração do pão definitivo que é a Eucaristia. É bonito ver que na tradição espiritual de Israel, o maná é tudo isso de belo e de importante. E como Jesus reage fortemente, inclusive se contrapõe fortemente a essa ideia do maná. Pelo contrário, Jesus diz que o maná é o pão que perece e que ele, Jesus, vai dar o pão verdadeiro. O texto do Evangelho de João, capítulo 6, é uma espécie de grande comentário midrástico, como se fosse uma homilia, um comentário pascal, exatamente sobre o poder desse pão vivo descido do céu. Jesus então retoma o texto inicial do capítulo 6, que foi o milagre do pão, mas a partir de agora, em Cafarnaum, ele faz um discurso sobre o pão vivo e verdadeiro. Jesus desaparece do meio da multidão, eles então sobem às barcas e vêm para Cafarnaum à procura dele. Só que Jesus percebe que eles agem por interesse mesquinho.
Eles agem pelo interesse imediatista. Jesus diz: vocês estão me procurando? Não porque vocês viram sinais, mas porque vocês encheram a barriga. Aqui está talvez uma das chaves de interpretação do texto de hoje. É a relação entre milagre e sinal no Evangelho de João. Jesus realizou um milagre no início do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas Jesus não quer ser um milagreiro. Jesus não quer ser alguém que fabrica pães, que multiplica pães simplesmente para encher a barriga das pessoas. Não. No final do milagre do pão, quiseram fazê-lo rei de Israel e ele desaparece e vai para a montanha. Ele não admite e não cede a essa tentação. O que Jesus quer é que as multidões vejam o milagre que ele realizou, o milagre do pão, interpretem esse milagre do pão como sinal. O sinal aponta para outra realidade do reino de Deus. O sinal aponta para o próprio Cristo enquanto sinal e presença de Deus. O sinal aponta para a fé. Talvez aqui esteja a grande temática da liturgia de hoje. No fundo, o sinal que Jesus realiza quer convocar as multidões à fé nele e a uma vinculação existencial, a uma adesão com o Senhor. Jesus disse: vocês estão procurando pão porque encheram a barriga. Procurem o alimento que não se perde, um alimento que dura para a vida eterna. De modo até meio inexplicável, Jesus introduz uma temática aparentemente estranha, mas que não tem nada de estranha. Jesus pergunta sobre a realização da obra de Deus. Aliás, Jesus responde sobre a realização da obra de Deus. E o que ele diz na sua resposta? Realizar a obra de Deus, em primeiro lugar, é crer nele. E a fé, para Jesus, não é um mero sentimento intimista. A fé para Jesus é uma adesão existencial. Essa fé compromete a pessoa com Cristo. E quem se compromete com Cristo realiza a obra de Cristo, cumpre a vontade de Deus. Portanto, fundamentalmente, o que está em jogo no Evangelho de hoje é a adesão de fé, essa aliança existencial com Cristo para realizar a obra de Deus. E é aí que entra a reflexão de Jesus sobre o maná que os pais, os patriarcas, comeram no deserto. Percebam que Jesus faz uma leitura muito negativa do maná. Os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mesmo que tenha se dito pão do céu deu-lhes a comer. O maná, na verdade, não é o pão do céu de Jesus. Ao contrário, é um pão que perece, é um pão de penúria, é um pão provisório, é um pão para matar a fome imediata na penúria e na provação do deserto. É Deus quem dá o verdadeiro pão do céu. E aqui Jesus muda de sintonia. Jesus está falando de um outro nível. Esse pão que desce do céu e que dá vida ao mundo é Ele mesmo. É Jesus mesmo, o pão vivo descido do céu. Num momento muito semelhante àquele de João 4, no diálogo de Jesus com a samaritana, as multidões pedem: dá-nos sempre desse pão. E ele revela a sua identidade. Eu sou. Nós já sabemos que esta expressão, eu sou, é a revelação da identidade divina de Jesus. E o pão, o que significa o pão? Quando a gente come o pão, o que acontece? O pão entra na corrente sanguínea para alimentar as células. O pão, portanto, é alimento. O pão fortalece. O pão nos faz caminhar. Mas tem um elemento muito importante que às vezes nós esquecemos. Quando a gente come o pão desaparece em nós. Porque ele se torna força, energia, vitalidade para a gente trabalhar, fazer as coisas, cumprir a vontade de Deus.
Então, Jesus é este pão que nos alimenta, que nos fortalece e que desaparece dentro de nós, para que nós possamos, de fato, pelo poder da fé, pelo poder dessa adesão a Cristo Jesus, realizar a obra de Deus. É bonito, então, celebrar no dia de hoje também o dia do sacerdote no mês vocacional, porque a Eucaristia, para ser celebrada, precisa de um sacerdote validamente ordenado. A Igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia edifica e faz a Igreja. No fundo, o que está em jogo é tornar-se pessoa eucarística. Como diz a segunda leitura, tornar-se um homem novo, uma criatura nova, imagem e semelhança de Deus. Tornar-se pessoa eucarística pelo poder da fé para realizar a obra de Deus no mundo. No mundo onde falta o pão material, onde tantas pessoas passam fome. A fome do mundo deve também estar nas nossas orações, nas nossas preocupações e na nossa ação concreta pastoral. Jesus nos entrega a tarefa de cuidar da fome do mundo, mas também de cuidar da fome do mistério, da fome de Deus. Nessa longa travessia do deserto da vida, somos responsáveis uns pelos outros. Somos responsáveis em saciar a fome de pão e de Deus que está no coração da humanidade. É por isso que o Congresso Eucarístico Nacional, o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer no próximo ano em Recife, Olinda, tem como tema pão em todas as mesas. O pão material para que ninguém tenha fome, ninguém morra de fome, mas Jesus Cristo como pão verdadeiro descido do céu, que mata a fome da humanidade e dá sentido à sua existência. Que o pão da vida, palavra e Eucaristia, nos fortaleçam, nos alimentem, desapareçam dentro de nós, para que profundamente unidos a Cristo, aquele que diz, eu sou o pão da vida, profundamente unidos a Ele, também nós trabalhemos na obra de Deus para saciar a fome material da humanidade, mas também a fome de Deus, a fome de sentido, a fome de esperança. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.